Olá, irmãos e irmãs. Vamos dar sequência à porção da Palavra de Deus, lá na primeira epístola de Pedro. Então, abra sua Bíblia, na primeira epístola de Pedro, capítulo 3. Nós estamos aprendendo a cada domingo uma porção muito rica daquilo que Deus, através de Pedro, nos deixou. E estamos aprendendo mais sobre a vida em Cristo, aprofundando a nossa vida em Cristo, conhecendo mais alguns detalhes importantes da nossa vida em Cristo. Lembrando que o capítulo 3 de 1 Pedro está no contexto onde Pedro vem falando a respeito de submissão, e que a submissão é uma característica do cristão. Nós precisamos aprender a viver em submissão. E eu leio com vocês, capítulo 3, a partir do versículo 8. Diz assim a palavra de Deus: Finalmente, sede todos de igual ânimo, compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bendizendo ou sendo bênção, pois para isto mesmo fostes chamados, a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal, e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós, fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Amém. Amém. Nesse trecho, meus irmãos, Pedro está tentando animar os cristãos. E fala a verdade, é tão bom receber uma palavra de ânimo, não é? Naquele dia que a gente está para baixo, naquele dia que a gente está sem vontade, sem esperança, sem planos, sem sonhos, parece que está tudo dando errado. É tão bom receber uma palavra de ânimo. É vivificante. Pedro está fazendo isso com os cristãos da dispersão. E o que estava desanimando esses cristãos?
o contexto do mal e da injustiça. Esses cristãos estavam experimentando o mal e a injustiça que há no mundo. E fala a verdade, a gente não fica desanimado? Se a gente ligar no telejornal, ninguém mais fala telejornal, né? Meu avô falava, vou assistir o telejornal. Se a gente ligar no jornal, a gente fica desanimado. É 95% notícia ruim, difícil, notícia de clima ruim, de coisa difícil, notícia de tragédia e pouca notícia boa. Se a gente vê ao nosso redor a forma com que as pessoas estão lidando umas com as outras, a gente fica desanimado. A gente percebe o mal, a gente percebe a injustiça, não é? E tem hora que a gente olha para esse mundo e fala, a gente chega à conclusão, não tem jeito. A gente fica desanimado. O mal e a injustiça nos desanimam. Porque parece um problema tão grande diante de nós que somos tão pequenos. Mas aí Pedro está lidando com relação a esse contexto das injustiças. Por exemplo, ele fala a respeito dos governantes, sede submisso aos governantes, mesmo que eles sejam maus. Se eles forem maus, vocês vão ter a oportunidade e a obrigação de dizer que eles estão sendo maus. Isso traz sofrimento para nós, traz injustiça, a gente fica indignado. Mas sejam submissos. E aí, nesse contexto de um mundo mau, de um mundo injusto, Pedro sabe da possibilidade do cristão enfrentar luta, enfrentar o problema e ficar desanimado. Doenças trazem dificuldades. Problema de relacionamento traz dificuldade, desemprego traz dificuldade. Quanta coisa a gente experimenta. Pedro sabia disso, nós sabemos disso. Esse mundo mau e injusto pode nos causar sofrimento. Outra coisa, esse mundo mau e injusto pode nos causar perseguição. Estava acontecendo isso com os cristãos ali. Professar a fé em Jesus, num mundo que não professa a fé em Jesus, pode nos trazer perseguição. Alguém pode vir contra nós, com algum discurso, com algum ataque. Qual vai ser a nossa reação? Pedro fala alguma coisa aqui no último trecho que nós lemos, um trecho maior, mas ele fala que nós devemos estar preparados para dar razão da nossa esperança. Vocês viram isso no texto? Se alguém perguntar, se alguém nos atacar, se alguém nos agredir por causa da nossa fé, se alguém nos perseguir, nós devemos responder a todo aquele que nos pedir razão da esperança que há em nós. Mas como que nós devemos fazer isso? Com mansidão, com temor, com boa consciência. De tal forma que essas pessoas fiquem envergonhadas, essas pessoas que nos difamam. Olha só, é possível a gente ser perseguido por causa da nossa fé. Você já foi? Maltratado? Sofreu algum preconceito por causa da fé que você professa? Paulo falou agora há pouco aqui de missionários que são impedidos de pregar a palavra de Deus. Isso é uma forma de perseguição direta ao cristianismo. Nesse mundo mau, injusto, é possível a gente sofrer perseguição. E, meus irmãos, no contexto do mundo, onde esse mundo jaz no maligno, a gente vivencia maldade e injustiça. Tem alguns salmos, não sei se os irmãos já perceberam, onde os salmistas dizem assim: Senhor, por que os maus prosperam? Por que a injustiça prospera? Parece que o salmista está indignado. Um deles é um profeta, o Abacuque. Ele fala isso para Deus: Senhor, como é que está funcionando esse negócio aqui nesse mundo? Os maus estão prosperando, teu povo está sofrendo. E aí vem toda a trama ali
as orações de Abacuque, até chegar lá no final e ele entregar a sua vida nas mãos de Deus. Por fim, meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês hoje 2 mensagens de ânimo para você. Porque nós vivemos num mundo mau e injusto. E às vezes nós ficamos desanimados. Às vezes a nossa fé parece que não faz sentido diante de tanta gente caminhando na direção oposta. Como que a gente lida com isso? Qual é a nossa postura? O que devemos fazer? Então eu queria já colocar o primeiro ponto para você. E é uma frase muito clichê, viu? Frase de mamãe. Primeira frase, primeiro ponto. Você não é todo mundo. Pode repetir comigo? Eu falo para você, você fala para mim. Você não é todo mundo. Mais uma vez. Você não é todo mundo. Mamãe já falou isso para você? Falou, né? Mãe, mas eu quero. Falei, não, mas todo mundo está usando. Não, filho, mas você não é todo mundo. Não é? Resposta de mãe. Olha a sabedoria divina abençoando as mães. Pedro está dizendo isso aqui, meus irmãos. Nós vivemos num mundo injusto e mau, mas você não é todo mundo. Você vai ter que agir diferente. Você vai ter que fazer a diferença. Você não é todo mundo. Olha comigo onde que ele diz isso aqui no texto, a partir do versículo 8, quando ele já começa falando assim, finalmente, sede todos de igual ânimo. O que significa isso? Todos de igual ânimo. Pensem da mesma maneira, tenham unidade de espírito, tenham a mesma visão. Nossa, falar isso no nosso mundo, onde tudo é tão relativo, é complicadíssimo, né? Mas ele está dizendo aqui para o povo de Deus, olha, vocês não são todo mundo. Vocês têm que pensar a mesma coisa, vocês têm que ter unidade de espírito, ter a mesma visão, caminhar na mesma direção. Vocês não são todo mundo. E ele continua, compadecidos, sensíveis, empáticos, solidários, tenham compaixão das pessoas. Mesmo se você estiver sendo atacado, agredido, não estão tendo compaixão de você, você deve ter compaixão dos outros. Você não é todo mundo. E ele segue, fraternalmente amigos, ou seja, em outras palavras, amem uns aos outros. Num mundo que odeia, num mundo violento, a palavra de Deus nos convida a amar os outros. Você não é todo mundo. Ame, inclusive, quem odeia você. Palavras de Jesus, não é? Seguindo aí, sejam misericordiosos, ou seja, não julguem, não condenem, não descartem as pessoas. Onde todo mundo é juiz hoje, né? Ninguém quer ser índio, todo mundo quer ser cacique. Todo mundo quer mandar. Todo mundo quer ter a razão. E está todo mundo julgando, né? Na internet, nas redes sociais, todo mundo é juiz. Todo mundo vai lá e fala o que quer, no tom que quer, com o julgamento que quer. E vem a palavra de Deus e fala, sejam misericordiosos, não julguem, não descartem as pessoas. Você não é todo mundo. Pedro segue, sejam humildes. Humildes. Sejam submissos, tenham espírito de serviço, de mordomia, não de dominância. Sejam humildes. Assim como Jesus foi. Vocês não são todo mundo. E Pedro segue, não pagando mal por mal ou injúria por injúria. Ou seja, nada de vingança. Não reajam com vingança mesquinha, não ajam sem pensar. Geralmente quem paga o mal com mal, quem paga injúria com injúria, está agindo por impulso.
Não se vinguem, não tomem uma atitude sem pensar. Vocês não são todo mundo. Segue dizendo aí, antes, pelo contrário, bendizendo, ou seja, sendo bênção, abençoando, ao invés de amaldiçoar. Ao invés de amaldiçoar. Há 2 domingos atrás nós falamos de uma lição aqui de Pedro, que nós não devemos piorar a situação. Lembram disso? Nós não devemos piorar, nós devemos contribuir para melhorar e não piorar. Então, abençoem, sejam bênção. E depois ele vem dizendo ali, pois para isso mesmo fostes chamados a fim de receberdes bênção por herança. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreia a língua do mal. Chamando a atenção aqui para o problema que nós temos de falar muito, de falar mal, de maldizer. Ao invés de fazer isso, nós devemos bendizer. E nós sabemos aqui, meus irmãos, que a língua é danada. Nós precisamos controlar esse bichinho, né? Porque pode abençoar, mas pode amaldiçoar. Pode trazer uma palavra de conforto, mas pode afundar mais alguém que já está afundado. Pode apagar uma fogueira ou tacar mais lenha na fogueira. Precisamos tomar muito cuidado com a língua, com o que nós falamos. E por fim ele vem e diz no versículo 11, aparte-se do mal, pratique o que é bom. Escolha fazer o bem. Opte por fazer o bem. Não escolha o mal. Porque você não é todo mundo. Quanta coisa, né? A gente termina de ler aqui agora e Jesus vai dar trabalho. E eu já digo para você, muito trabalho. Meus irmãos, ser crente não é fácil. Ser crente de verdade. Ser um cristão que segue a Jesus, que honra Jesus com a vida, que quer mudar o mundo, que quer coibir o mal e a injustiça, dá trabalho, dá muito trabalho. Saiba disso, é custoso, mas sabe qual que é o resultado? Quero mostrar para você aí na palavra de Deus qual que é o resultado. Versículo 11, busque a paz e empenhe-se por alcançá-la. Se nós nos esforçarmos, meus irmãos, dessa maneira, estivermos dispostos a termos um ânimo igual, unidade de espírito, sermos compadecidos, fraternalmente amigos, misericordiosos, humildes, não pagando mal por mal, bem dizendo, sendo bênção, nos afastando do mal, praticando o que é bom. Se nós refrearmos a nossa língua, escolhermos o que é bom, nós vamos desfrutar da paz. Às vezes a gente acha que a paz é algo assim muito fácil de conquistar. E num mundo onde há pecado, onde há maldade, injustiça, não é fácil. Dá trabalho, precisa de empenho, precisa de luta. Se você quer ver dias melhores na nossa cidade, no nosso país, no nosso mundo, nós temos que nos empenhar em uma vida cristã mais fiel a Deus, às suas verdades, à sua vontade. Dá trabalho. Empenhe-se por alcançar essa paz. Dá trabalho, meus irmãos, alcançar a paz. Mas é um resultado que vale a pena. É uma luta que vale a pena. E Jesus nos chama a lutar por essa paz. João 14, 26, Jesus diz assim, a minha paz vos dou. Não vou-la dou como o mundo a dá. E como que Jesus nos trouxe paz? Entregando a sua vida na cruz, meus irmãos. Sendo ofendido, injuriado, acusado injustamente. Recebendo a carga do nosso erro. Ali nós tivemos paz. Com muita luta. Essa é uma recompensa desse empenho nosso para tentar mudar esse mundo que é injusto e que é mau.
A pergunta é: você topa? Você topa arregaçar a manga e lutar por esses princípios? Pedro está animando as pessoas, desafiando elas. Não desanimem diante desse mundo injusto e mau. Nós precisamos continuar lutando, sendo humildes, refreando a nossa língua, porque nós vamos desfrutar de paz. Nós vamos desfrutar de paz. Então tem uma bênção aqui, que é a paz. E tem uma promessa. Se a gente topar essa luta, se a gente encarar esse desafio de num mundo mau e injusto, nós vivermos os valores de Jesus, os valores do reino de Deus, tem uma promessa que eu queria compartilhar com você, versículo 12. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. Se nós encararmos, meus irmãos, esse desafio, se nós toparmos lutar para alcançar essa paz, Deus está dizendo, a palavra de Deus está nos dizendo que os olhos do Senhor estarão sobre nós, os seus ouvidos atentos ao nosso clamor. Isso é uma promessa. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor dá atenção. Deus se concentra nas pessoas que estão lutando a sua causa, que estão topando esse desafio de tentar mudar esse mundo mau e injusto. Deus está olhando para você. Se você está sofrendo por causa disso, Deus sabe. Se você está clamando de alguma forma, Deus está ouvindo. Você crê nessa promessa? Da atenção de Deus sobre a sua vida, Deus sabe o que está acontecendo, Deus quer o teu bem, Deus vai te abençoar, Deus vai te ouvir. É uma promessa maravilhosa. Mas também nós temos o contrário. Quem pratica o mal, quem escolhe praticar o mal, não dá atenção para o que Deus ensina, para o que Deus quer, vai simplesmente não ter a atenção de Deus. E isso é terrível. É o inferno isso, a gente não ter a atenção de Deus. Então a primeira coisa que eu queria compartilhar com vocês é isso, meus irmãos. Você não é todo mundo. Nós precisamos ser diferente nesse mundo que é mau e injusto. A palavra de Deus nos convida a isso. Segunda lição que eu queria compartilhar com vocês, segunda e última, está aí no versículo 13, que eu quero ler com vocês de novo. Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Quem é que vos há de maltratar? Na verdade, Pedro está querendo dizer o seguinte, meus irmãos: quem vai causar dano a vocês se vocês aceitarem lutar a causa de Deus? Quem que vai causar dano a você? Essa é uma pergunta retórica e Pedro já está trazendo a resposta automática nela. E eu queria fazer essa pergunta para você e aprofundar um pouquinho nela. Porque Pedro não está dizendo de um dano físico, nem um dano emocional. Pedro não está dizendo que nós vamos sofrer alguma dor, sentir alguma coisa ruim. Pedro está dizendo, em outras palavras, meus irmãos, o seguinte: escutem, quem é que vai tirar vocês dos braços de Deus? Quem é que vai fazer vocês perderem as bênçãos que Jesus conquistou na cruz? Quem que vai fazer vocês perderem a salvação? Isso é capaz de acontecer? É como se Pedro estivesse especulando aqui junto com eles. Vocês acham que isso é possível? Alguém tirar vocês dos braços de Jesus? É esse dano que Pedro está se referindo. O que pode danificar
a nós, salvos em Cristo, resgatados pelo amor de Deus, purificados pelo sangue de Jesus, lavados no sangue do Cordeiro. O que pode tirar o que Jesus nos deu? O que pode nos tornar menores para Deus ou menos amados por Ele? A resposta é muito simples, meus irmãos. Nada. Nada. Ninguém. Ninguém. Ah, pastor, mas e o diabo? O diabo não pode causar dano? De certa forma, sim. O diabo nos persegue, nos tenta, faz um esforço danado para atrapalhar a nossa vida, para ver a gente escorregando naquela área que a gente tem mais dificuldade. O diabo tem maior interesse em nos danificar, nos causar dano. Inclusive Pedro afirma aqui, no capítulo 5, versículo 8, que o diabo, ele anda em derredor, como um leão que ruge para nos devorar. Ele fala ainda, o diabo, vosso adversário. É adversário, é inimigo. O interesse dele é causar dano. Mas esse dano que Pedro está perguntando, meus irmãos, o diabo não pode nos causar. A não ser que a gente permita, a não ser que a gente queira, a não ser que a gente abandone. Mas aí não é o diabo, somos nós. A única pessoa que pode causar esse tipo de dano a você é você mesmo. O diabo não pode. Ele tenta. A não ser que a gente caia na tentação, que a gente ceda, que a gente não queira mais seguir, servir a Deus, enfim. Mas e as limitações físicas, pastor? Nos causam dano. Dói. Uma doença, não é? Tem doença que nos leva a tanto sofrimento. Tem doença que leva as pessoas à agonia. É uma triste realidade, uma triste limitação nossa. Isso pode causar dano físico, pode ferir o nosso ego, baixar a nossa autoestima, mas isso não nos tira dos braços de Jesus. Nem a doença, nem a dor física, nem o sofrimento. Incomodam? Incomodam. Drenam a nossa força, mudam a nossa rotina, mas não podem nos tirar dos braços de Jesus. Mas e as lutas e as dificuldades? Pastor, é tão difícil um desemprego. Isso não traz dano para nós? Traz. Talvez um dano material, um pouco financeiro, alguma dificuldade, luta nessa área. E uma crise familiar? É difícil. É luta, é intenso. Às vezes as pessoas se ferem dentro de casa, se atacam, se agridem. Falando de parente, hein? Falando de parente. Mas e os problemas de relacionamento, as lutas espirituais, problemas internos do coração, ou algum problema externo, algum embate do dia a dia? Tudo isso nos atinge, mas não nos tira dos braços de Jesus. Pastor, agora eu vou pegar você. E a morte? Não tem jeito da gente florear sobre a morte, né? Ela nos incomoda. Ela nos rodeia. Vez ou outra nós experimentamos os ares da morte na nossa vida, ou na vida de alguém ao nosso redor que nós amamos. E a morte, a realidade da morte nos incomoda. Tira o nosso sono, muda a nossa rotina, mas não nos tira dos braços de Jesus. Nem a morte. O que há de vos maltratar? Nesse mundo mau e injusto, aonde nós sofremos,
sentimos a maldade, sentimos a injustiça, choramos a dor, enfrentamos as lutas. O que há de vos maltratar? O que vai tirar vocês dos braços de Jesus? Pedro está dizendo: nada, ninguém. Você crê nisso, meu irmão, minha irmã? Que nada pode tirar você dos braços de Jesus? Cantamos isso agora há pouco. Romanos 8 fala disso. E diremos, pois, à vista dessas coisas, se Deus é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o seu próprio Filho para nos resgatar. Pedro disse aqui no versículo 16, nos disse no versículo 18, que Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Jesus morreu lá na cruz para que nós tivéssemos um encontro de novo com Deus. E nada, meus irmãos, minhas irmãs, nada, a não ser nós mesmos, nada nos separa de Deus, dos braços de Jesus, do que Jesus fez por nós. Isso é muito grande. Se você está desanimado, desanimada por causa desse mundo mau e injusto, não se esqueça disso. O que vos há de maltratar? O que vai causar dano para você? Vai tirar o que Jesus conquistou lá na cruz de você? Nada. 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 Não sei se vocês já ouviram falar de John Adams. John Adams foi o segundo presidente dos Estados Unidos. Certo dia, depois dos 70 anos, já não era presidente mais, já tinha vivido a sua vida como um brilhante estadista, uma pessoa excepcional, um cristão, servo de Deus. Certa vez perguntaram para ele, andando em Washington, encontrou um amigo. O amigo perguntou: Senhor Adams, como é que estão as coisas? E ele falou: rapaz, não podia estar melhor. Está tudo muito bem. Aliás, bem até demais. Mas, infelizmente, a minha casa está sendo hipotecada. E eu acredito que logo, logo eu vou ser despejado. E aí esse amigo ficou incomodado demais. Falou: gente, um ex-presidente, quase no final da vida, vai ser despejado da casa dele. E ele começou a fazer vaquinha. Chamou um, chamou o outro, falou: não, a gente não pode deixar isso acontecer com o senhor John Adams. Não podemos, ex-presidente, contribuiu tanto com a nação. Começou a fazer vaquinha aqui, arrecadar dinheiro aqui e ali. O John Adams ficou sabendo, correu nele lá, falou assim: escuta, o que você está fazendo? Não, estou juntando dinheiro, não quero que o senhor fique sem um lar no fim da vida. Ele falou: não, rapaz, você não entendeu nada. Quando eu falei que a minha casa está sendo hipotecada, é essa carcaça velha aqui. É o meu corpo que já não está dando conta mais. E daqui uns dias a natureza vai executar a hipoteca. Mas isso não é um problema, porque Jesus morreu lá na cruz por mim. E mesmo que a natureza execute a hipoteca desse lar terreno, eu tenho onde morar. Pode ficar sossegado. O segundo presidente dos Estados Unidos falou isso para o seu amigo. Alguém no final da vida, alguém que, sabendo que mesmo vivendo num mundo mau e injusto, tem a garantia de um lar, está nos braços de Jesus, e nada, meus irmãos, nada pode nos tirar dos braços de Jesus, nem a morte. Nem a morte. Que esperança gloriosa. Por isso a palavra de Pedro, versículo 14, Pedro diz assim: não vos amedronteis, não tenham medo desse mundo mau e injusto, enfrentem. Olhem para Noé, eles citam o exemplo de Noé, falando que Jesus, lá naquela época, atuou também nos corações
Mas só 8 pessoas, eu fiz 8 aqui, não coube, agora deu. Só 8 pessoas ouviram o clamor do Senhor contra a injustiça. E aquela água que dizimou muitos por um lado, salvou outros, os que creram na promessa. Noé creu na promessa e entrou na arca. O convite é esse, meus irmãos, diante desse mundo injusto, crer nas promessas de Deus, entrar na arca. E vamos seguindo. Se a gente for difamado, a gente lida com isso. Se alguém questionar a nossa fé, vamos dar razão da nossa fé. Se alguém nos convidar para reagirmos com vingança, vamos ser tolerantes. Se alguém nos incentivar à arrogância, vamos colocar em prática a humildade. Não vos amedronteis. Quem há de vos maltratar? Quem há de vos causar dano? Ninguém. Então não tenham medo. Continuem vivendo a vida de vocês, diante de Deus. Honrem a Deus com a sua vida. Deus vai honrar vocês. É a palavra de Pedro. Não desanimem. A vitória está garantida. Não desanimem. Você entende agora, meu irmão, minha irmã, por que Pedro fez essa pergunta? Quem é que vos há de maltratar? Se vocês escolherem caminhar com Deus, se vocês escolherem serem bons e não maus, lutar contra a injustiça e não promover a injustiça, ninguém vai vos maltratar, ninguém vai vos causar dano, ninguém vai tirar de vocês o que Jesus deu. Ninguém. Nenhuma circunstância, nenhuma pessoa, nada pode te tirar dos braços do Pai, a não ser você. E eu sei que você não vai fazer isso. Sei que você não vai dar para trás. Persevere, meu irmão, minha irmã, por Cristo. Persevere. O mundo é mau, é injusto, mas você não é todo mundo. Essa é a primeira lição. A segunda, não desistam. Ninguém pode causar dano para você. Ninguém pode tirar você dos braços de Jesus. Não desistam. A vitória está garantida. Que Deus nos abençoe. Que Deus anime o seu coração. Se você encontrar com alguém desanimado, porque esse mundo está ruim, anime o coração dessa pessoa. Seja humilde, se compadeça, seja amigo, seja fraterno. Abençoe, seja bênção. Não desanime, não desistam. A vitória está garantida. Quero orar com você, meus irmãos, por isso que a palavra de Deus falou conosco. Você tem notado que eu tenho orado depois de toda a mensagem? E eu queria incentivar você a fazer isso também quando você lê a Bíblia. Depois que você leu a Bíblia, não deixe de orar. Converse com Deus sobre o que a Bíblia falou ao seu coração. Fale com Deus. Continue um pouco a conversa. Deus fala com a gente vai falar com Deus sobre aquilo. Tem sido uma experiência fantástica na minha vida orar sobre o que eu li, sobre o que Deus falou comigo. Faça isso nas suas meditações. E agora nós vamos fazer. Feche os seus olhos. E eu já queria perguntar para você: você está desanimado por algum motivo? Talvez esse mundo injusto, mau, traga desânimo ao seu coração. Ou talvez alguma luta, alguma perseguição, algum sofrimento também está incomodando o seu coração, tirando o seu sono, a sua paz. Talvez você esteja sentindo medo, ansiedade. Mas nós precisamos resistir, não nos amedrontar. Não podemos desistir, porque a vitória está garantida e porque Deus espera que a gente seja diferente no mundo. Então, se você tem tido alguma dificuldade, alguma coisa que tem impedido você de ser luz, de ser sal nesse mundo injusto,
Coloque isso diante de Deus agora. Converse com Deus. A palavra de Deus nos chama a uma caminhada de ousadia. A palavra de Deus chega a dizer que, se for da vontade de Deus, é melhor que a gente sofra praticando o bem, mas nunca praticando o mal. E como nós vimos, meus irmãos, vai dar trabalho, vai dar muito trabalho. Mas coloque a sua vida diante de Deus, para que você tenha essa convicção de que nada pode tirar dos braços do Pai, mas que você tenha também a convicção de ser um instrumento de justiça num mundo injusto. Pai, nós somos teus. E não há bênção maior, Pai, do que pertencermos ao Senhor. Nós pertencemos a Ti porque Jesus nos comprou com seu precioso sangue. Jesus pagou o preço. Jesus sofreu, foi difamado, sentiu dores, sentiu os nossos dramas, para que nós pudéssemos estar nos Teus braços hoje, Pai. Louvado seja o Teu nome por isso, Senhor Deus. Que bênção saber que o Senhor nos ama, o Senhor nos tem. Que bênção saber, Pai, que nada pode nos tirar de Ti. Nós declaramos, Pai, que cremos nessa verdade da Tua palavra, Senhor Deus. E queremos caminhar nesse mundo injusto, sabendo que o Senhor nos ama, está conosco e que nós somos do Senhor. Mas queremos também ser diferentes, não queremos ser iguais a todo mundo. Queremos fazer a diferença. Não queremos nos conformar com este século. Por isso, dá discernimento, direção, ousadia, porção dobrada do Teu Espírito sobre a vida de cada um aqui hoje, Pai. Para que nós sejamos luz, sal, para que nós coloquemos em prática a humildade, a compaixão, a amizade fraternal, nós possamos não pagar mal por mal, injúria por injúria, possamos ser bênção, nos apartar do mal, refrear nossa língua, praticar o que é bom. No nome de Jesus, Pai, nós queremos fazer isso. Precisamos da Tua ajuda, do Teu Santo Espírito, para que de alguma forma, Pai, nós possamos contribuir para que esse mundo melhore, para que esse mundo se torne mais do Teu reino. Usa as nossas vidas, Pai. Sabemos que vai dar trabalho, sabemos que vai ser difícil, mas nós topamos esse desafio no nome de Jesus. Amém.